Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras e hoje eu vou falar sobre Cold Springs do Rick Riordan, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Provavelmente vocês conhecem o Rick Riordan pelas séries dele voltadas para mitologia, tanto a série do Percy Jackson, a série de mitologia egípcia, a série de mitologia nórdica, todas elas fizeram um sucesso gigante, estão aí rodando até hoje. Só que esse livro aqui é o único livro sem continuação que o Rick Riordan fez. Ele foi lançado em 2004, um ano antes do lançamento do Percy Jackson, e quando ele tinha lançado só os livros da série do Tres Navarri. Dessa série do Tres Navarri, aqui no Brasil foram lançados só dois livros, né, que é a Tequila Vermelha e a Dança do Viúvo. Desses, eu já li Tequila Vermelha, que eu achei um livro agradável de se ler, mas tem uns 5, 6 anos já que eu já li, então talvez eu tenha esquecido algumas coisas sobre ele, e talvez eu leia a Dança do Viúvo também, embora eu tenha falado que eu tô meio cansado do Rick Riordan, por causa das séries dele que se estendem pro resto da vida. Mas enfim, tô aqui pra falar de Cold Springs, vamos falar dele. O personagem principal desse livro aqui é o Chadwick. Ele tinha uma família completamente normal, ele era casado com a Norma e tinha uma filha de 16 anos chamada Catherine. Essa menina, ela tinha uns problemas na escola, ela começou a se envolver com drogas, e no dia do bazar da escola, que é o grande evento que a escola fazia para arrecadar fundos, a filha deles ficou tomando conta de uma menininha de uns 5 anos que era filha de um casal de amigos dele. Inclusive a mulher era diretora dessa escola. Só que no meio da noite a Catherine tem uma overdose de heroína e é a menininha que encontra ela morta em casa, causando todo um fuzuê na face da terra. Quando isso acontece, a vida dos dois casais desmorona completamente. Só que o mérito do Rick Riordan aqui é não mostrar esse processo de luto, porque o livro não é sobre isso, eu vou explicar sobre o que ele é de fato. Na hora que a menina morre, passa automaticamente 9 anos e a gente começa a ver as consequências da morte dela. O Chadwick e a Norma, né, estão separados. O Chadwick foi para uma cidade do interior do Texas para poder ser professor num colégio que tem o nome do livro, né, o tal do Cold Springs do livro. É o nome de um colégio militar e esse colégio tem regras muito específicas sobre como educar os alunos. Ele é um colégio militar, então ele preza por um outro tipo de educação que eu vou falar daqui a pouquinho. Do casal de amigos, a esposa continuou na escola sendo diretora e ela separou do marido dela que tá tocando os próprios negócios. E quando a menininha dos dois que viu a Catherine morta, ela atinge mais ou menos a idade que a Catherine tinha na época, ela começa a viver os mesmos problemas que a filha do Chadwick e da Norma vivia. O nome dela é Mallory e ela é mandada pelos pais pra Cold Springs, né, pra ser educada pelo Chadwick, pela escola dele, por todo o método de controle de delinquentes que a escola tinha. Só que no meio do caminho, a Mallory é acusada de assassinato e é a partir daí que o livro começa. Se eu pudesse resumir esse livro aqui em um só sentimento, eu resumiria em culpa. O Chadwick e a Norma são muito ressentidos com relação a Catherine e a forma como ela morreu. Eles acham que eles não foram bons pais por causa disso. Os dois carregam um peso muito grande por causa da morte da filha deles. Pô, perder um filho é uma coisa pesada pra cacete. E os dois carregam esse peso muito forte. E na hora que eles verem acontecer a mesma coisa com a Mallory, eles ficam desorientados, porque eles pensam que é mais uma vez o caso da Catherine acontecendo. O mesmo acontece com os pais da Mallory, porque eles acompanharam todo o caso da Catherine. Eles eram amigos da família. A filha deles viu a morte. Então não tem nenhum por que não associar os dois casos. Então a culpa do que aconteceu ali, né? Por que a menina se drogou tanto a ponto de matar, corrói cada um dos personagens aqui desse livro, e tudo que é movido na trama é por causa dessa culpa. É por eles não terem feito o suficiente pela Catherine e querem fazer o suficiente pela Mallory. E eu acho que esse é o ponto mais bacana da história. Só que eu acho que o livro se perde um pouquinho em toda a trama policial dele. Quando a Mallory é acusada de assassinato, começa a rolar toda uma investigação por trás disso, envolve todos os personagens que eu citei aqui, e essa investigação fica muito confusa, ela fica meio mal trabalhada ao longo da história aqui. Eu fiquei meio confuso com o rumo das coisas, os passos estavam acontecendo, e o Rick Riordan abusa de coincidências aqui dentro. São várias pequenas reviravoltas que acontecem ao longo da história que não são reviravoltas legais, elas são meio que enganando o leitor, que é uma coisa que a gente acreditava ser e não é na verdade. O Rick Riordan fez a gente acreditar que era uma coisa, ele mostrou que era uma coisa certa e no final não era. Tem um monte de reviravolta que você pensa assim, putz, não precisava disso. No vídeo de 5 por década eu falei do filme Chinatown, que também é uma investigação policial, que tem várias reviravoltas e que era tudo calcado na realidade. Nesse livro aqui não, é tudo baseado em um monte de coincidências, a gente fica perdido no meio da história porque tem grau de parentesco pra cá, pra lá, grau de parentesco não deveria existir, personagem que surge do nada. O Rick Riordan descreve uma cena inteira aqui tendo um personagem e no final do livro ele vai e fala, opa, pegadinha do malandro, não era esse personagem, era outro. Eu como leitor me senti enganado lendo esse trecho do livro, eu falei tipo, não, por que você tá fazendo isso? Você falou que era uma coisa antes, você tá fazendo outra coisa depois, você não faz isso com o seu leitor, sabe? Você confunde o cara simplesmente por
por confundir pra poder falar no final: ah, fiz uma reviravolta legal aqui, mas não foi. Ele confundiu de propósito só pra enganar a gente. Se fosse pra fazer uma comparação disso no mundo literário, eu pegaria talvez Psicose. Psicose é uma enganação justíssima, uma enganação honesta. Na hora que você vai reler o livro, as provas estão todas ali. A gente sabe exatamente o porquê daquela reviravolta no final, mesmo que ela seja surpreendente à primeira vista. O autor de Psicose, ele simplesmente deixou as pistas pra gente e trabalhou muito bem a história pra enganar a gente. Ele engana muito bem a gente. Só que o Rick Riordan não faz isso. Ele descreve a cena de um jeito, e eu reli a descrição pelo menos umas 2 vezes pra ver se eu tava ficando louco, mas eu não tava. E ele simplesmente chega no final e fala que não é uma enganação justa. Se fosse uma enganação igual Psicose, eu tava aqui batendo palmas lentas pro cara, mas não é. E assim, são 477 páginas. É mais um caso de livro cheio de barriga que poderia ser cortado. Tem muita coisa aqui que não é da investigação, não é da trama principal da menina da Mallory, não é nada, e tá aqui só pra encher linguiça. As mortes que acontecem aqui são mortes necessárias, são mortes bacanas, porém muitas delas são feitas claramente pra chocar e acabam assim, por mais que acrescentem um pouquinho a história, elas poderiam ter sido evitadas ou trabalhadas de outra forma. Acho que o Rick Riordan tentou fazer uma coisa policial aqui e acabou não conseguindo. Até porque pra mim a parte interessante ficou sendo outra, ficou sendo o background da história, assim, o fundo dela, como que funciona o sistema de educação. Eu acho que essa é a parte mais legal aqui, a discussão entre o sistema de educação militar pesado, que quer corrigir delinquentes, seja lá da forma que for, né? Pra eles os fins justificam os meios, então foda-se o que aconteceu no meio do caminho, vamos fazer uma educação rígida e forte, contra a mãe da Mallory, que dirige uma escola normal, com princípios muito bem estabelecidos, aceita pessoas diferentes na escola, tenta fazer uma educação de fato. Esses dois modelos, assim, sempre estão em embate, principalmente pela figura da mãe da Mallory e pelo Chadwick, que os dois estão trabalhando em escolas antagônicas, e eles são muito amigos, eles acabam se pegando depois no futuro, mas a visão deles se choca muito por causa disso, sobre a forma de como trabalhar os alunos. E no final tem uma discussãozinha interessante sobre isso aqui nesse livro, porém não é o foco dele, e o foco dele pra mim deixa muito a desejar. Então é isso, faça aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e me conta aqui nos comentários se já leu algum desses outros livros do Rick Riordan que não são de mitologia. Vocês já leram Cold Springs, né? Alguém já leu Cold Springs aqui pra conversar comigo, ver se eu tô sendo injusto ou não com o livro? Comenta aqui pra gente poder conversar, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.